Por aqui hoje seguimos falando sobre vinho. Recebemos agora no Espaço Gourmet do Canal do Boi, Diogo Wendling, ele que é enólogo e proprietário do Território do Vinho, restaurante em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Diogo, obrigada pela sua vinda aqui. Obrigado a vocês, eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês hoje e poder falar um pouquinho de vinhos para os telespectadores do Canal do Boi. Muito bom dia para você, Diogo. Obrigada mais uma vez por estar participando conosco. Eu já começo te perguntando como é que surge o interesse por trabalhar diretamente com vinhos. Antes de ter mudado para os Estados Unidos, quando eu fui em 2006, eu conhecia muito pouco sobre vinhos. Meu pai já teve alguns restaurantes em Campo Grande, e aí eu vivia com ele, convivia, e entendia muito pouco. Aí eu fui para os Estados Unidos em 2006 e morei numa região que chama Napa Valley, que é uma das principais regiões vinícolas do mundo, né? E lá nos Estados Unidos é a mais importante. E trabalhava com um restaurante. E aí eu comecei a observar as pessoas, o quanto que elas degustavam vinho e como que elas tratavam o vinho, como que bebia ele, como se relacionava com ele e como produzia ele. Como é uma região vinícola produtora, então você entende muito do processo desde o início do plantio. E aí eu acabei me apaixonando no próprio restaurante, degustando vinhos. Eu sempre trabalhei em restaurante italiano. Tive a sorte de ter um gerente italiano lá de Toscana, que me ensinou muito sobre os vinhos da Itália, a gastronomia da Itália. E uma vez dentro do vinho, sempre dentro do vinho, você nunca mais quer sair. Bom, e Bom Dia Produtor também hoje está dentro do vinho, né? A gente quer desmistificar a ideia de que é preciso ter muito conhecimento para apreciar a bebida. Então, por isso a gente já te pergunta, Diogo, é preciso saber muito, ser bom entendedor para apreciar a bebida? De jeito nenhum. Eu acho que isso daí é um mito e não só eu, como o Paulo Raff, que estava aqui agora falando com vocês, a gente luta para poder acabar com esse mito. Basta ter cabeça aberta, mente aberta. As pessoas complicam demais. Eu acho que também parte disso vem da gente, que somos profissionais, que trabalham com os vinhos, que acaba fazendo um negócio muito complicado, palavras difíceis, ninguém entende, muito diferente da cerveja ou de qualquer outra bebida, você simplesmente toma ela. O vinho não, tem todo um segredo por trás. Eu acho que é um trabalho nosso fazer isso. E assim, ter mente aberta, porque você tem quantos tipos de uva, sei lá, 30 mil tipos de uva, não sei quantos mil rótulos, só no Brasil e no mundo. Então, não tem como a pessoa fala assim, eu não gosto de vinho tinto, eu não gosto de vinho seco, ou eu não gosto de vinho branco, eu não gosto disso, daquilo. Tem cada vinho ideal para a pessoa. Para todos os gostos. Para todos os gostos. Tem que ter mente aberta. Fala, olha, vamos provar? Sabe, eu acho que é um papel do sommelier, o papel dos donos dos restaurantes, das adegas, sabe, de quem vende o vinho, proporcionar essa experiência e dar mais abertura para as pessoas começarem a consumir mais vinho. Já que você deu essa abertura falando de tantos rótulos que a gente encontra por aí, num supermercado, por exemplo, em alguns locais em que a gente vai, como escolher um bom vinho? Como que eu posso apreciar se está de acordo com o meu gosto? Eu acho que o primeiro é preço, né? Então, assim, você definir quanto que você está disposto a gastar. Quero gastar R$20, 30, R$50. Dentro daquele teu budget, daquele orçamento que você tem, você tenta se identificar com algum vinho que você tomou pela última vez. Eu tive num restaurante, fui lá no Território e me apresentaram um Merlot, me apresentaram um Malbec da Argentina. Estou confortável com ele. Então tá bom, então eu vou começar a entrar no mundo, vou olhar Malbecs argentinos na faixa de R$50. A garrafa, o rótulo e a rolha diz alguma coisa? Ela diz e não diz. Tanto que você tem aquelas de screw cap, que é aquela de abrir, né, que é metálica, que tem vinhos incríveis hoje em dia e é uma tendência que está voltando agora no mercado todo, o mercado novo de vinhos como Califórnia, Austrália, estão se rendendo ao screw cap. Mas, enfim, olhar o rótulo, eu sou muito visual, então eu gosto muito de olhar o rótulo, se eu me identifico com ele. Eu pego a garrafa. É claro que você fala assim, as garrafas mais pesadas é o vinho melhor. Não, é que a garrafa mais pesada, ela custa mais para o produtor. Quem produz e coloca uma garrafa mais pesada, ela vai querer colocar um vinho de maior qualidade. Então, analisar o rótulo, analisar a região, ver se você lembra de algum tipo de produtor. Mas hoje, com a tecnologia, está muito fácil. Assim, até o papel do sommelier hoje, ele está meio, tipo, o que a gente vai fazer? A gente tem que se reinventar, porque você tem tecnologias como o Vivino. Então, você pega, vai lá no supermercado, numa adega, pega o Vivino, tira a foto dele, vai mostrar a pontuação, e não é uma pontuação do produtor, é uma pontuação das pessoas... Dos consumidores. Então, igual o TripAdvisor, ele funciona na mesma questão. A única coisa que eu ainda discordo bastante do Vivino é a questão do preço, porque ele mostra o preço do importador, não o preço que está ali na prateleira. Então, as pessoas às vezes vão nos restaurantes, colocam o Vivino e falam, nossa, esse vinho no Vivino
está R$50 e aqui está R$100. Não, está R$50 o preço do importador. Até ele chegar com todos os impostos, que no Brasil são absurdos. O Paulo que trabalha em Portugal, ele sabe quanto que custa o vinho dele lá em Portugal e quanto que custa para poder trazer aqui. Enfim, é usar a tecnologia, tentar lembrar de algum vinho que você tomou e que você gostou, pedir dicas para amigo e saber quanto que você está disposto ali a gastar. E tem uma variedade imensa. Daqui a pouquinho, Diogo, a gente vai conversar aqui com o sommelier do Paulo Raff, né, que vai nos contar um pouquinho mais sobre os tipos de uva e como harmonizá-las. Bom, vamos continuar trazendo aqui informações, então, para quem quer conhecer um pouquinho mais sobre esse setor. Você comentava há pouco sobre como escolher um vinho na prateleira, né? E hoje a gente está aqui num clima propício para o vinho, vamos dizer assim, né? Friozinho, estava bem frio hoje mais cedo. Bastante. É preciso estar em um ambiente de clima frio para apreciar o vinho? Depende do vinho, né? Se você vai tomar um vinho tinto, eu acho que quanto mais fresco, mais frio, melhor, porque acompanha massas, acompanha risotos, molhos mais encorpados, mas como eu disse, a beleza do vinho, diferente de qualquer outra bebida, é a versatilidade dela. Qualquer outra bebida que vai gelo, que tem que ser servida bem gelada, ela é muito mais interessante ser tomada num clima quente. Já o vinho não, você tem branco, você tem espumante. O branco você serve ele a 8 graus, 10 graus, um espumante você serve até mais baixo do que isso, que ele é uma bebida para você tomar na piscina, na praia, vinhos rosés, que é muito pouco explorado, que é incrível o vinho rosé, ele tem uma acidez muito gostosa, vai bem com vários tipos de comida, frutos do mar, até tipo salgadinho, se você quiser comer, o espumante com feijoada, num dia mais quente. Então é encontrar, como eu disse, encontrar o vinho ideal para o clima ideal. A gente está em Campo Grande, qualquer média de temperatura aqui, não sei, 30 graus. Então, assim, a gente não tem esse problema hoje no território do vinho, porque a gente entrega o produto correto para o cliente, seja 35 graus lá fora, vamos servir um espumante, um vinho branco, um vinho rosé bem gelado, a gente até baixa a temperatura um pouco mais, e na época de inverno, que nem agora, a gente precisa de um vinho tinto, até faltou aqui pra gente, né? Nós vamos providenciar já já. Deixa eu pegar o gancho dessa sua conversa também. Como é que está o consumo no Brasil de vinhos? O que você sente pela sua experiência, principalmente trabalhando nesse comércio? Eu já fui mais animador. Eu acho que teve um crescimento maior já no consumo de vinhos. Eu acho que parte disso é a questão dos impostos, que aumentaram muito. Então, o que acontece? Vai na contramão, aumenta os impostos e vem crise. O que as pessoas fazem? Começam a consumir um pouco menos, principalmente os vinhos, porque tem um ticket médio um pouco mais elevado. O consumo é de 2 litros por habitante, per capita, por ano. Mas esse número está assim desde que eu voltei para o Brasil, em 2010. A gente fala em 2 litros. Aí você está falando de Argentina e França, que já começa a saltar 10, 30 litros, 60 litros. Infelizmente, até na própria Europa, o consumo de vinhos caiu um pouco. Estados Unidos, ele tem um leve crescimento. Eu acho que é a questão dos valores mesmo, dos impostos, do preço médio do vinho com relação às outras bebidas e a concorrência de outras bebidas. Principalmente, o maior concorrente hoje do vinho são as cervejas gourmets, porque eles têm complexidade também, então você vê todos os estilos de cerveja gourmet, eles harmonizam também com todos os tipos de comida e tem uma linguagem muito mais fácil. Olha o marketing de uma cerveja gourmet, olha o rótulo dela, ele é descolado, ele é interessante, você compra em qualquer lugar, não tem tanta frescura, você coloca ali em qualquer tipo de copo, ele é mais acessível, ele é apresentado. Então, acho que assim, para poder aumentar o consumo de vinho, nós, enólogos, produtores, sommeliers, precisamos fazer o dever de casa. A gente precisa mudar essa cultura, tem que dar mais acesso ao vinho às pessoas, tem que parar de complicar, de ficar falando, sabe, aqueles jargões do vinho, da textura, disso, daquilo, do retrogosto. Ninguém quer mais saber disso. Aquela pessoa quer ser o quê? O vinho é bom, gostei, porque o mais importante são as pessoas. É a companhia que você está tomando ele. Então não adianta nada um belo de um vinho se você está brigando com o seu namorado, com a sua namorada, ou não conseguiu fechar um negócio naquele momento. Você lembra dos momentos. Eu acho que a gente tem muito trabalho a fazer para poder aumentar esse consumo. Diogo, para a gente finalizar esse nosso primeiro papo aqui, você já citava em relação ao ICMS, né? O imposto aqui que torna o vinho brasileiro tão caro perante aos vinhos importados. Qual que é a sua opinião a respeito desse assunto que precisa mudar? Tudo, né? Tudo. Primeiro, acho que é questão do governo assumir que vinho não não colocar ele na categoria de armas e de outros tipos de bebidas alcoólicas e colocar ele dentro da categoria da cesta básica. É um alimento. Vinho é alimento. Quantas reportagens que já saíram falando que o vinho cura doenças, ajuda na saúde das pessoas e tudo mais. A gente não vê nenhum caso de alguém que saiu enlouquecido, matando pessoas e falar o que você estava bebendo? Eu estava degustando vinho, por isso que eu estava assim. Então, tratar ele de uma outra forma,
colocar ele dentro da taxação do ICMS da cesta básica, que hoje o alimento a gente paga 10% aqui no Mato Grosso do Sul. Então, um vinho hoje meu, por exemplo, que eu compro do Paulo Raff, que vem lá de São Paulo, ele chega aqui, se eu comprar por R$50, ele chega com 80% a mais que isso. Então, quase R$90 de custo para poder vender ele a quanto? A R$180. Então, um vinho que chegou de R$50 vai ser vendido a R$180. Então, os governantes têm que mudar isso. Por isso que não cresce o consumo per capita. Você pega esse mesmo vinho, você compra em Portugal por, não sei qual que é o preço do Paulo, mas vinhos que a gente vende a R$100 por 2, 3 euros nos supermercados. Então, olha a qualidade de vida que um europeu, que um americano tem, degustando vinho de altíssima qualidade por 2, 3 euros. E aqui, quem que vai tomar um vinho de R$100? Você pode tomar um vinho de R$100 toda semana, todos os dias? Claro que não. Então, o que você vai fazer? Você deixa de tomar vinho para poder tomar outros. Então, eu faço um apelo para todos os governadores, porque o ICMS é um tributo estadual, o federal também tem que diminuir bastante. Quem sofre muito é o mercado brasileiro. A Ibravin já fez um trabalho assim muito forte para poder tentar baixar o custo do vinho aqui no Brasil, que hoje ele custa mais do que o produto importado, e ele não consegue concorrer. Então, o vinho brasileiro é de excelente qualidade, mas a hora que você coloca ele do lado de um chileno, ou um argentino, ou um português, Chile e argentino, porque tem a taxação do Mercosul, que é quase zerada, não tem como competir. Então, tem que mudar isso. Diogo Wendling, muito obrigada por enquanto. Daqui a pouquinho a gente vai degustar um bom vinho e eu convido você a ficar com a gente até o fim do programa. Obrigado. Obrigada, Diogo, pela sua participação. Vai ficar com a gente por aqui.